Você já se pegou em um ciclo exaustivo onde o desejo de mudar é enorme, mas a realidade insiste em lhe devolver ao mesmo ponto de partida? Você faz a meditação, lê o livro, tenta vibrar o amor e a gratidão, mas, de repente, lá está você de novo. Na solidão que anula sua essência, no relacionamento tóxico que te drena ou na autossabotagem que impede o seu fluxo de vida. Essa é a dor silenciosa de tentar manifestar mudanças, saúde, paz, prosperidade e ver tudo permanecer igual, gerando a dúvida profunda. Será que sou digno de viver algo melhor? Será que meu esforço é inútil? Muitos de nós sentimos que já é tarde demais para curar a alma e começar a viver de forma autêntica, carregando o luto invisível do eu antigo e dos padrões que a mente tenta calar. A verdade, que a sabedoria profunda de Cláudio Naranjo nos convida a encarar, é que o problema não é a sua fé ou a sua força de vontade, mas sim a armadilha do eu que tenta mudar. Essa promessa não cumprida da espiritualidade de superfície, aquela que diz que basta ser positivo ou visualizar seus sonhos, na verdade, leva você a repetir as mesmas decepções porque ignora uma falha de decodificação profunda em seu sistema, o ego. Naranjo nos ensina que o ego é a nossa personalidade fixa, uma estrutura defensiva criada a partir de traumas e apegos que, ao tentar nos proteger da dor do passado, faz um movimento inconsciente e doloroso, projeta o passado no seu futuro, anulando o seu verdadeiro potencial. O esforço de lutar contra o padrão se torna, paradoxalmente, a forma que o ego encontra para se manter no controle. O mestre de Naranjo, Oscar Ichazo, descreveu a sombra inconsciente como a forma com que essa fixação egóica nos mantém presos ao nosso sofrimento mais familiar. Para o seu ego, o caos, a carência e o drama emocional são mais seguros, mais conhecidos do que a felicidade desconhecida e a paz inabalável. É por isso que você se sente em uma sensação profunda de estar desconectado do propósito da vida ou da própria essência. Essa armadilha se manifesta como a fuga do presente, um gatilho neuroemocional onde o ego projeta uma urgência constante de controlar o futuro, a ansiedade silenciosa, e ao mesmo tempo gera uma aversão ao único lugar onde a verdadeira reprogramação neural e a cura podem acontecer, o agora. A vibração da dor não processada é mais forte que a intenção consciente de mudar. Neste mergulho que integra a neurociência espiritual à psicologia emocional profunda, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como o seu ego se disfarça de força de vontade para sabotar sua transformação e, mais importante, como começar a jornada de reencontro com a alma. Você ganhará clareza e um alinhamento energético para romper ciclos de autossabotagem e manifestar a vida que realmente ressoa com a sua verdadeira essência. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, pela visão de Oscar Ichazo sobre a fixação e pela sabedoria de Gabor Maté sobre o corpo que guarda a dor, daremos o primeiro passo para a sua libertação da identidade fixa, aprendendo a transmutar o trauma em força. O ego, essa identidade fixa que Cláudio Naranjo nos convida a desmascarar, não é apenas um conjunto de crenças, é uma força profunda que busca a familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja a própria dor emocional que tanto tentamos curar. A lealdade inconsciente ao sofrimento é o fator silencioso que sabota sua frequência, e não é o que você pensa conscientemente que te sabota, mas sim a familiaridade do seu sistema nervoso com o padrão de sofrimento. O ego se sente estranhamente em casa, na carência, na frustração ou no drama que já conhece, porque o sofrimento familiar é mais seguro do que a felicidade desconhecida. Esse é o primeiro e mais sutil obstáculo no caminho da transformação. A neurociência do vício nos ajuda a entender essa dinâmica perversa. O ciclo de repetição de padrões aniquiladores funciona, em um nível inconsciente, como um circuito de recompensa neural viciado na química emocional do drama ou da carência. A instabilidade, o confronto ou a necessidade de lutar liberam uma cascata de hormônios do estresse, como o cortisol, que se torna uma droga para o corpo. O ego aprendeu que essa química da sobrevivência
é sinônimo de estar vivo ou estar em ação, enquanto o estado de paz inabalável e plenitude pode ser interpretado pelo cérebro como tédio ou, pior, como uma ameaça de aniquilação da identidade. A dissonância vibracional aqui é clara. A boca pede paz interior, mas o sistema nervoso vibra no vício do caos. Para desmantelar esse mecanismo, o caminho não é lutar, mas sim olhar para a sombra com coragem. É preciso identificar o ganho secundário ou a vantagem sombria que o ego obtém ao manter o padrão destrutivo. Em algum lugar do seu passado, o papel de vítima garantiu atenção. A autoanulação evitou o julgamento e a dependência evitou a responsabilidade de arriscar a libertação e a autonomia. Fazer essa introspecção é um exercício prático para revelar essa recompensa secreta. Pergunte-se com compaixão: o que essa dor que estou repetindo me permite secretamente evitar? Que benefício sutil meu ego obtém ao não me curar completamente? Essa clareza profunda é o primeiro passo para transmutar essa lealdade inconsciente e alinhar sua frequência com o que você verdadeiramente deseja manifestar. Existe uma inversão de expectativas perigosa na jornada de quem busca a cura. A crença de que o ego será dissolvido pelo combate ou pela força de vontade rígida. Quando você se coloca em um modo de luta contra o seu suposto defeito de personalidade fixa, na verdade, você apenas reforça a própria estrutura egóica que está tentando superar. Onde o foco energético vai, a energia flui. Ao focar na batalha contra a sombra, você a alimenta e a torna mais densa em seu campo vibracional. A energia que deveria ser redirecionada para a criação de um novo ser é gasta na manutenção da guerra interna. Essa luta se disfarça frequentemente de falsa espiritualidade performática frente à reconexão autêntica. Você tenta mostrar ao mundo e a si mesmo que está vibrando alto, que está resolvido, mas por dentro, a dor reprimida ou o trauma não resolvido gera uma dissonância vibracional gritante. É o abismo entre a imagem que se tenta projetar e a verdade sentida no corpo. O ego adora performance, pois ela mantém o controle da sua autoimagem. Ele se sente seguro enquanto você veste a máscara da iluminação, enquanto a alma clama por autenticidade e vulnerabilidade verdadeira. Para ilustrar essa exaustão, podemos usar a metáfora do vaso rachado. Imagine que sua essência é um vaso sagrado, e a energia positiva, o amor e a paz são a água pura que você deseja receber do universo. Se você tentar encher esse vaso sem antes reconhecer e selar a rachadura, que é o seu padrão egóico não resolvido, toda a água derramará. Você ficará exausto, sentindo-se esvaziado, com a impressão de que nada funciona. A verdadeira transformação, ensinada por Cláudio Naranjo, não começa pela tentativa de forçar a água a ficar, mas sim pelo acolhimento compassivo da rachadura. Não se trata de anular a emoção negativa, mas de dar espaço para que ela seja vista, ouvida e transmutada pelo olhar consciente. A libertação vem do reconhecimento profundo, não da rigidez da batalha. O que muitos chamam de força de vontade ou dedicação extrema é, na verdade, o perfeccionismo agindo como uma máscara densa, um escudo forjado pelo ego contra o medo paralisante do julgamento. O perfeccionismo não anseia pela excelência inerente, mas sim pela invisibilidade da falha. Ele é o mecanismo pelo qual o ego tenta controlar o campo de visão externo, garantindo que ninguém veja a vulnerabilidade verdadeira ou a dor não curada. Esse impulso de ser impecável mantém o indivíduo preso, pois a meta de ser perfeito é inatingível, garantindo que a insatisfação e, portanto, a energia do ego permaneça ativa. Este padrão se manifesta no que podemos chamar de efeito Pigmalião revertido. Você, inconscientemente, sustenta crenças limitantes sobre sua dignidade e seu valor. O ego sussurra: se você falhar, será rejeitado, será aniquilado. Seu comportamento, sua energia e sua postura corporal passam a ressoar com essa expectativa de aniquilação. E o mundo, funcionando como um espelho coerente com a sua frequência, responde inconscientemente a essa expectativa interna, confirmando o padrão que você temia.
mas que ironicamente era o único que o ego conhecia como seguro. Assim, a profecia se cumpre e a repetição do padrão é validada como prova de que você não é capaz de sustentar o sucesso ou a felicidade alinhada. Para discernir se você está realmente no caminho da conexão com a alma ou apenas performando para o seu ego, é fundamental mudar o ponto de foco da energia. O teste simples para saber se você está no caminho certo reside na distinção entre propósito e performance. O ego se preocupa com como você faz, com a execução impecável, com a capa que veste. A consciência, o ser que você almeja reencontrar, se preocupa com o que você faz e por que o faz. A clareza de propósito, a direção interna, o valor que você busca honrar, é o que realmente impacta positivamente o seu campo vibracional, tornando a performance externa secundária. Quando a ação nasce do alinhamento com a alma, o tremor do medo se acalma e a coerência emocional se instala, independentemente do quão perfeita pareça a sua execução para os olhos de quem julga. O ego é um mestre em autossabotagem, e uma de suas táticas mais sutis é nos fazer rejeitar a própria grandeza e o potencial que reside em nossa essência. Esse fenômeno é o efeito Galateia. O medo de que, ao reconhecermos nossos verdadeiros talentos e a luz que carregamos, seremos forçados a sustentá-los e, consequentemente, a nos tornarmos mais visíveis. A visibilidade traz consigo o risco do julgamento externo e, o que é pior para o ego, o risco de uma nova identidade que ele não conhece e, portanto, não pode controlar. Essa recusa em acolher o melhor de si mantém a frequência vibracional baixa, presa no que é familiar e seguro, longe do alinhamento com o propósito. Existem sinais sutis de que sua frequência está desalinhada, e eles não se manifestam como mau presságio, mas sim como a continuação de uma velha narrativa interna. É quando você constantemente minimiza suas conquistas, quando o diálogo interno insiste em reforçar a crença de que você não merece o amor, a saúde ou a paz que procura. O ego usa a autocrítica como um freio de mão, mantendo você na energia da falta, impedindo que a vibração do merecimento se estabeleça. Essa energia de "não sou bom o suficiente" é projetada no mundo, e ele responde com a mesma medida, perpetuando a sensação de que o universo está em silêncio. Para iniciar a transmutação dessa força anuladora, precisamos migrar do julgamento para a observação. Isso se dá pela adoção de um modelo mental para transmutar a autocrítica em auto-observação. A culpa é o julgamento do ego sobre o passado e o presente. A curiosidade é a ferramenta da consciência sobre o que está acontecendo agora. Em vez de se condenar por ter repetido um padrão, pergunte-se com uma compaixão que lembra o olhar de um mestre. O que me levou a essa repetição neste momento específico? Qual emoção reprimida buscou expressão através desta ação? Essa mudança de perspectiva, que substitui o chicote da culpa pela lupa da curiosidade, é o que permite ao sistema nervoso desaprender o ego e começar a criar as novas conexões neurais para a libertação. Quando nos sentimos presos em padrões negativos ou em relacionamentos tóxicos, o ego rapidamente nos oferece uma saída cômoda, mas ilusória: o erro da projeção. A crença de que o problema está sempre no parceiro, no trabalho ou na vida é, na verdade, um sofisticado mecanismo do ego para não encarar a própria sombra. Ele inverte o foco, criando um ponto de vista reverso onde o drama exterior é a única fonte da dor. O que o incomoda e o irrita no outro, a imaturidade, a dependência, a teimosia, é a chave mais precisa para decifrar a parte da sua personalidade fixa que você se recusa a ver. O outro é o espelho, e a repetição do padrão é o reflexo da frequência de dor que você ainda carrega. É por isso que persiste o mito sobre a lei da atração que a superficialidade da autoajuda insiste em vender. Apenas desejar o parceiro ideal ou a vida perfeita não atrai o novo, mas sim atrai o mesmo tipo de pessoa. A sua carência emocional, a vibração da falta de dignidade ou a não cura do trauma infantil são energias mais fortes do que a sua intenção consciente.
Se a sua frequência vibracional ressoa com a necessidade de ser salvo ou com a lealdade ao sofrimento, você atrairá parceiros que precisam ser salvos ou que são leais ao mesmo sofrimento, perpetuando o ciclo. A atração real acontece na profundidade da sua coerência emocional, não na superfície do seu pensamento positivo. A sabedoria ancestral ensina sobre o espelho, oferecendo um caminho de libertação que dissolve a ilusão do outro como o único causador da sua dor. Em diversas tradições, o espelho não é um objeto de vaidade, mas um símbolo iniciático para a consciência. Ele nos força a reconhecer que a reação desproporcional ao erro do outro é quase sempre uma sombra não integrada em nós. O reencontro com a sua essência exige a coragem de assumir a responsabilidade total pelo seu campo energético. Quando você acolhe a própria sombra, a necessidade de projetá-la no mundo e nas pessoas diminui, e os laços tóxicos que eram algemas disfarçadas de afeto perdem sua ressonância e se dissolvem com leveza. No cerne da repetição de padrões reside um bloqueio inconsciente profundo, uma falha energética que impede a transformação vibracional. É o momento em que a sua mente diz sim à paz interior e à cura, mas o seu corpo vibra não. É a sensação de estar desconectado do seu próprio ser, mesmo após o estudo de tantos conceitos espirituais. Essa falta de coerência entre o campo mental e o campo cardíaco é o que nos impede de elevar nossa frequência para além do trauma. Como Gabor Maté nos lembra, o corpo grita o que a alma cala. E quando ignoramos esse grito somatizado, a dissonância se torna o estado padrão do nosso campo eletromagnético. O segredo para manter a coerência emocional reside em alinhar estes três pilares: pensamentos, emoções e ações. Quando estes três vetores apontam para a mesma direção, a direção da sua essência autêntica, você começa a emitir um campo eletromagnético estável, uma frequência de alta integridade. Esse alinhamento cria uma ressonância interna que, seguindo os princípios da neurociência aplicada, começa a reprogramar as vias neurais viciadas no medo e no drama. Não é um esforço de força, mas um ato de presença consciente e intencional. A própria natureza ensina sobre a paciência vibracional, mas de uma forma que transcende o clichê do tudo tem seu tempo. A semente não força o crescimento, ela confia na consistência do ambiente interno, na umidade, na terra fértil, no tempo de incubação, para então manifestar o broto. Da mesma forma, você não deve forçar o despertar espiritual, mas sim nutrir o ambiente interno através da coerência. A intenção elevada cultivada no coração, que gera uma emoção de gratidão ou compaixão, tem o poder de expandir um campo de energia que atrai o que ressoa com esse estado, e não com a urgência do ego de obter resultados imediatos. A busca incessante por transformação pode se transformar em uma nova armadilha do ego, um estado conhecido como esgotamento por tentativa. Isso ocorre quando a pessoa se vicia na dopamina da mudança. A constante busca por novas técnicas e por diferentes mestres, a alternância frenética entre métodos de lei da atração, gurus ou filosofias, gera um pico químico que imita o progresso. Você sente a excitação da novidade, a ilusão de estar avançando, mas essa busca perpétua é, na realidade, um desvio que impede de aprofundar no trabalho essencial de desmascarar o ego na prática diária que já se possui. Essa dinâmica cria uma exaustão emocional notável, pois quem está sempre começando algo novo nunca colhe resultados sustentáveis. É como plantar centenas de sementes em canteiros diferentes todos os dias, mas nunca regar consistentemente nenhuma delas até a colheita. O foco shift na prática exige uma inversão radical desse ciclo. Em vez de procurar a próxima técnica milagrosa, você precisa aprofundar e desmascarar o ego na prática que você já tem ou na verdade que já foi revelada. A libertação não está no volume de conhecimento adquirido, mas na profundidade com que você se permite sentir e aplicar o que já sabe, enfrentando o sofrimento conhecido com compaixão. O ego opera através do timing forçado, pois ele se alimenta da urgência e da novidade. Quando você está constantemente em busca do próximo passo, você está, na verdade, fugindo da quietude necessária
para a reprogramação interna. A frequência vibracional de quem está sempre pulando de técnica em técnica é a vibração da falta de confiança na própria jornada. A verdadeira manifestação alinhada com a alma exige que você se comprometa com o ritmo da sua cura, honrando o tempo que o seu sistema nervoso necessita para integrar a consciência expandida. É no aprofundamento do já conhecido que reside a verdadeira coerência emocional e a paz inabalável. Existe um erro fatal no processo de transformação que é invisível, mas profundamente aniquilador: a tentativa do ego de controlar o tempo divino. Essa pressa em forçar resultados ou a obsessão em manifestar para ontem é, na sua essência, o medo da perda e da incerteza se manifestando. O ego não confia no fluxo natural da vida e do universo e, por isso, tenta acelerar o ciclo, impondo seu próprio timing rígido sobre a paciência vibracional que a cura exige. Essa urgência desalinha completamente a sua frequência, pois a pressa é uma forma de vibrar a falta do que se deseja, em vez da presença e do alinhamento. Podemos entender essa dinâmica pela analogia da onda. Tentar surfar em uma onda que ainda não está lá, ou ignorar completamente a onda que está chegando, é o que inevitavelmente o derruba. A libertação não é apenas sobre soltar o controle de forma genérica, mas sobre a arte de sentir o momento certo, o kairos, o tempo qualitativo da alma. O ego é cego para esse ritmo. Ele só conhece o tempo cronológico e linear. O despertar exige que você sinta o pulso da sua essência, distinguindo a intenção elevada que nasce da coerência da ação forçada, que nasce do medo e da impaciência. Para reconectar sua vibração com o ritmo interno, precisamos de um ritual diário que ancore o ser no presente. A técnica de 3 etapas para reconectar sua vibração começa pela respiração consciente, um ato simples que traz o corpo de volta ao agora, interrompendo a fuga mental para o futuro ansioso. Em seguida, vem a autoobservação do padrão, um momento de silêncio interno para identificar o sussurro do ego sem julgamento, apenas com compaixão. E por fim, a ação mínima alinhada. Um passo, por menor que seja, dado a partir do seu lugar de presença e alinhamento, garantindo que a sua energia vital seja investida na construção do novo e não na repetição do velho. Essa disciplina gentil transforma a urgência do ego em consistência de alma. O ego, em sua tentativa de se manter como a identidade fixa, trabalha incessantemente nos bastidores, principalmente através do diálogo interno. São as mini-frases repetidas ao longo do dia que reforçam a sua identidade egóica, minando a confiança e a dignidade que buscamos reconquistar. Frases como: "Eu não devia ter dito aquilo", "Isso é muito difícil para mim", ou a autocrítica disfarçada de humildade, funcionam como comandos sutis que mantêm o sistema nervoso ancorado no trauma e na frequência de limitação. Essa mecânica utiliza padrões linguísticos hipnóticos, um conceito que ecoa os trabalhos de Milton Erickson, onde o próprio ego utiliza o que chamamos de embedding, ou comandos embutidos, para se perpetuar. Estes comandos estão velados sob a linguagem cotidiana, como se fossem fatos inquestionáveis sobre si mesmo. Por exemplo, ao dizer "eu sempre acabo estragando tudo", a estrutura linguística já pressupõe que o estragar é um fato imutável da sua existência, um padrão de comportamento disfuncional que o sistema aceita sem questionamento. O ego se fortalece exatamente naquilo que você assume como verdade inegociável sobre si. Para quebrar essa prisão linguística e começar a transmutar a pressuposição negativa, é necessário um exercício prático de reescrita interna. Trata-se de identificar a pressuposição, aquilo que você assume como verdade, antes mesmo de proferir a frase ou tomar a ação, e conscientemente reescrevê-la. Se a sua autoanulação sutil é alimentada pela crença de que você é indigno de algo melhor, o trabalho de consciência é substituir essa fundação, trocar a pressuposição de "eu não consigo lidar com isso" para "eu estou aprendendo a lidar com isso com compaixão". Esse ato de reescrita intencional envia um novo sinal de intenção elevada ao seu campo, promovendo um alinhamento entre o que você verbaliza e a frequência vibracional que você emite ao universo. A cura e o despertar
raramente vêm da acumulação de mais conhecimento. Eles nascem no momento de choque, onde a identidade fixa do ego é finalmente desmascarada. Esta é a história real de Maria, uma mulher entre 50 e 60 anos que passou décadas em um relacionamento tóxico. Maria buscava freneticamente a transformação através de novos cursos e rituais, mas a cada tentativa voltava à dinâmica de dependência emocional e autoanulação. Ela se sentia sozinha, mesmo cercada, carregando o luto invisível de uma vida que ela não conseguia mudar. O ponto de virada não foi um novo livro, mas um momento de profundo silêncio interno e vulnerabilidade verdadeira. Maria percebeu que seu ego se alimentava da instabilidade e da necessidade de consertar o parceiro para se sentir necessário. O drama e o sofrimento familiar eram o seu campo de energia conhecido. O ego havia construído uma identidade de guerreira que suporta, e ao se render à possibilidade da paz inabalável e da libertação, o padrão desmoronou. Ela escolheu acolher a dor do luto pela perda do eu antigo, em vez de seguir com a lealdade inconsciente ao sofrimento. Este não é apenas um conto de superação. É uma poderosa demonstração das aplicações práticas da plasticidade cerebral. A decisão de Maria de desmascarar o ego e se render à coerência emocional gerou novas conexões neurais. Bruce Lipton nos mostra que a mudança de comportamento consciente e a reprogramação do subconsciente, o assento do ego e dos traumas, podem reescrever as vias neurais. Ao deixar de sustentar a frequência de dor, o velho padrão, o ego, se tornou obsoleto. A energia que antes era gasta na repetição do drama foi redirecionada para a manifestação de uma vida alinhada com a essência, provando que nunca é tarde demais para a transformação profunda. Chegamos ao fim desta jornada de introspecção, mas não ao fim da sua cura. A cura é um caminho contínuo, um ritual sagrado de retorno à sua essência. O ego sempre tentará lhe convencer de que você precisa de mais esforço, de mais luta, de mais conhecimento externo, mas o insight final é libertador. A energia gasta em manter a imagem da sua identidade fixa é exatamente a mesma energia que pode ser usada para criar a sua nova realidade, se for redirecionada. O verdadeiro avanço, como nos ensina Jack Kornfield em sua sabedoria, não é um acúmulo de fatos espirituais, mas a capacidade de desaprender o ego e abraçar a mente de principiante. É retornar ao silêncio da alma e à não identificação com os padrões. É o convite para a inocência consciente, onde a vulnerabilidade se torna a maior força. A transformação vibracional é uma escolha consciente que se renova a cada momento presente. Acolha a sua coragem em buscar a clareza profunda. Você não está sozinho na dor de se perder. O universo só precisa de uma resposta sua para a cura. Sim, eu estou pronto para sentir e transmutar. Se você deseja iniciar a libertação agora, o convite à ação concreta é simples. Adote uma meditação de 5 minutos diários para observar o ego e seus sussurros sem julgamento. Isso permite que você saia da armadilha da repetição e ancore sua presença. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.